Antes da vinda de Jesus Cristo, o povo judeu vivia em meio à opressão e a uma longa espera pelo Salvador prometido. Sob o domínio do poderoso Império Romano, enfrentavam pesados impostos, perseguições e a constante luta para preservar sua fé e identidade. Ainda assim, mantinham viva a esperança de que Deus enviaria alguém para libertá-los. Hoje, vamos entender esse cenário de expectativa e sofrimento que preparou o caminho para a chegada de Jesus, transformando a história para sempre. O povo judeu vivia tempos de opressão e expectativa. Após retornarem à sua terra, foram submetidos ao domínio do poderoso Império Romano, que controlava cada aspecto de sua vida. No entanto, sustentavam-se por uma promessa transmitida de geração em geração. Deus enviaria um Salvador para libertá-los e restaurar sua aliança com ele. Ao longo dos séculos, as palavras dos profetas como Isaías e Jeremias se tornaram fonte de consolo e esperança. Eles descreviam a vinda de um rei justo e compassivo, de um príncipe da paz que cuidaria do povo com amor e justiça. Esse Messias seria luz não apenas para Israel, mas para todos os que buscassem paz e redenção. Apesar do passar dos anos e da difícil realidade sob o domínio romano, a promessa messiânica nunca deixou de brilhar como uma centelha viva nos corações. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança de libertação mantinha-se firme, moldando a identidade do povo judeu e fortalecendo sua fé. Eles acreditavam que sua história e sofrimento faziam parte de um plano maior de Deus, e isso os sustentava em meio à aflição e incerteza. Assim, a vida dos judeus era um paradoxo de dor e expectativa, onde cada geração passava aos filhos a promessa de que o Messias viria para cumprir o pacto divino. Essa espera era uma âncora para o povo, uma lembrança de que seu sofrimento não seria eterno e que um dia seriam libertados por aquele que traria paz e restauração. Naquele tempo, o Império Romano era a maior potência mundial, dominando diversos povos e culturas. Israel era apenas uma das muitas províncias sob o controle de Roma, onde o povo judeu vivia sob o peso rígido das leis e uma vigilância militar constante. A cobrança de impostos era um dos fardos mais pesados, principalmente para os mais pobres, que frequentemente viviam à beira da fome e miséria. Os recursos arrecadados eram destinados ao luxo dos governantes romanos, enquanto o povo mal conseguia sobreviver. Entre os cobradores de impostos, conhecidos como publicanos, muitos deles judeus a serviço de Roma, havia os que tiravam proveito dos próprios conterrâneos, o que gerava desconfiança e desprezo por esses cobradores, vistos como traidores. O domínio romano também se manifestava na cultura e nos costumes. Enquanto os judeus mantinham sua devoção ao Deus único, Roma promovia seus valores e festividades pagãs, que entravam em choque com a fé judaica. O povo sentia-se pressionado a adotar práticas romanas que contradiziam suas tradições, o que gerava conflitos internos. Muitos judeus se viam divididos entre preservar sua identidade e ceder às imposições culturais, que prometiam prosperidade para os que se adaptassem. A presença constante dos soldados romanos patrulhando as ruas e impondo a chamada paz romana, uma paz forçada, sustentada pela violência, silenciavam rapidamente qualquer sinal de resistência. O medo e a angústia se espalhavam entre o povo, que aguardava ansiosamente por um Messias que não apenas os libertasse espiritualmente, mas que também restaurasse a dignidade de Israel como nação. A esperança de um Salvador era o que mantinha viva a chama da fé em meio a circunstâncias tão adversas. Para os judeus, essa espera não era uma esperança distante, era uma necessidade urgente e um clamor diário por liberdade. O Templo de Jerusalém era o coração espiritual do povo judeu, simbolizando a presença de Deus e sendo o centro de sua vida religiosa e cultural. Todos os judeus devotos, ricos ou pobres, encontravam no templo um lugar de paz, perdão e consolo. Durante as grandes festas, judeus de todas as partes iam a Jerusalém para adorar,
trazer sacrifícios e renovar sua fé. Diariamente, sacrifícios eram oferecidos no templo, simbolizando a aliança entre o povo e Deus. Os sacerdotes, descendentes de Levi, eram responsáveis por essas cerimônias e pelo cuidado com a santidade do templo. Eles atuavam como intercessores, mantendo a comunhão do povo com Deus. Além dos sacerdotes, os escribas e os fariseus ocupavam um papel importante na vida religiosa. Os escribas eram especialistas na lei de Moisés, enquanto os fariseus se dedicavam a interpretar e aplicar essa lei em cada detalhe da vida cotidiana. Embora buscassem preservar a identidade espiritual de Israel, as exigências rigorosas impostas por esses líderes tornavam o caminho espiritual um fardo pesado para muitos. O cumprimento das muitas leis e tradições gerava uma grande complexidade na vida espiritual do povo. A busca pela santidade exigia a observância de normas que abrangiam todos os aspectos do cotidiano, desde a alimentação até o descanso. Esse peso afastava muitas vezes o povo comum da sensação de intimidade com Deus. Para aqueles que lutavam para sustentar suas famílias, os rituais e tradições pareciam distantes e desafiadores. Manter-se puro aos olhos de Deus era uma meta quase inatingível. A fé parecia reservada aos sacerdotes e mestres da lei. Assim, o templo, embora sagrado e reverenciado, começava a representar uma barreira para os que buscavam um relacionamento com Deus. Esse desejo por uma espiritualidade mais íntima preparava o caminho para o Messias. Diante da opressão romana e das exigências religiosas, a expectativa pelo Messias se tornava cada vez mais intensa. Contudo, essa esperança era diversa, e as visões sobre como o Salvador viria variavam entre os grupos religiosos. Os fariseus, um dos grupos mais influentes, acreditavam que a obediência rigorosa à lei de Moisés era o caminho para a redenção de Israel. Para eles, o Messias seria um rei justo que reforçaria a lei divina. Os saduceus, compostos em grande parte por sacerdotes e líderes do templo, tinham uma visão distinta. Mantinham alianças políticas com os romanos para preservar sua posição e poder, rejeitavam tradições orais e acreditavam apenas na Torá. Para muitos saduceus, a paz e a prosperidade de Israel dependiam mais da estabilidade política do que da vinda de um libertador divino. Em contraste, os essênios formavam uma comunidade isolada e devota, vivendo no deserto e dedicando-se à oração e ao estudo das Escrituras. Eles acreditavam que o Messias seria um líder espiritual que purificaria Israel e o prepararia para o julgamento divino. Para os essênios, a corrupção no templo era um sinal de decadência e um motivo para se afastarem da sociedade. Os zelotes, por sua vez, defendiam a resistência contra o domínio romano, acreditando que o Messias viria como um líder militar poderoso que restauraria o reino de Israel pela força. Consideravam qualquer colaboração com Roma como traição e esperavam um libertador que liderasse uma revolução. A diversidade de perspectivas demonstrava que, mesmo divididos, todos ansiavam por uma redenção. Essa expectativa comum unia o povo, criando um clamor coletivo que ecoava por Israel, intensificando-se à medida que a situação piorava. A espera pelo Salvador sustentava a identidade de Israel, dando sentido a cada sacrifício e a cada dia vivido em tensão e esperança. Durante séculos, os profetas de Israel deixaram mensagens de esperança que sustentavam a fé do povo em dias melhores. Homens como Isaías, Miqueias, Jeremias e Ezequiel trouxeram promessas de um libertador que traria paz e justiça, iluminando aqueles que viviam em meio às trevas. O profeta Isaías, por exemplo, anunciou que uma criança nasceria e seria chamada Príncipe da Paz e Maravilhoso Conselheiro. Descreveu um servo sofredor que carregaria as dores do povo, trazendo cura e libertação espiritual. Essas profecias eram um consolo, reforçando que Deus estava atento ao sofrimento de Israel e que, em algum momento, viria para intervir e restaurar.
Outros profetas, como Miqueias, até especificaram o local do nascimento do Messias: Belém, uma vila humilde e aparentemente insignificante. Jeremias e Ezequiel também previram uma nova aliança para Israel, onde Deus escreveria a lei nos corações do povo, oferecendo uma esperança de transformação espiritual e uma comunhão mais próxima com o Criador. Entretanto, as interpretações dessas profecias variavam, o que gerava dúvidas e incertezas. Alguns esperavam um Messias glorioso, um rei que libertaria Israel com força e imponência. Outros acreditavam que ele seria um profeta sábio e compassivo. No entanto, o mistério sobre quando e como isso aconteceria gerava ansiedade. Em cada coração judeu havia um clamor por dias de paz e por uma libertação que renovaria sua relação com Deus. A lei de Moisés, com seus muitos mandamentos, fora estabelecida para guiar o povo à santidade. Com o tempo, porém, interpretações rigorosas e tradições adicionais tornaram a prática da fé um desafio ainda maior. Seguir cada norma, desde o que comer até o que fazer no dia de descanso, parecia impossível, especialmente para os que lutavam pela sobrevivência. A religião parecia reservada aos sacerdotes e mestres da lei, enquanto o povo simples queria apenas um caminho mais acessível para se conectar com Deus. Algo que fosse além dos rituais e que falasse diretamente ao coração. E as promessas proféticas sobre o príncipe da paz e o pastor que cuidaria do povo despertavam no coração deles a esperança dessa conexão. Assim, o cenário estava preparado. As tradições haviam mantido o povo unido e preservado sua identidade. Contudo, a profundidade do sofrimento e a sede espiritual preparavam seus corações para algo novo, enquanto eles aguardavam ansiosamente. Enquanto a atmosfera em Israel estava carregada de expectativa e o coração do povo exausto por tantas lutas e fardos, clamando intensamente por libertação, as promessas dos profetas e a esperança de uma intervenção divina tornavam-se mais urgentes a cada dia. Esse clamor envolvia um desejo por justiça e também por uma nova forma de se relacionar com o Senhor, uma que ultrapassasse as exigências da lei e as barreiras das tradições. Então, em meio a essa longa e intensa expectativa, Deus interveio de maneira surpreendente. O nascimento de Jesus, o Messias tão aguardado, trouxe uma nova luz ao mundo. Ele não veio como muitos esperavam, um rei poderoso ou um guerreiro destemido, mas em humildade, nascendo em uma simples manjedoura. Ele veio para romper as barreiras espirituais, trazendo paz aos cansados e redenção para toda a humanidade. A chegada de Jesus marcou o início de uma nova aliança com Deus. Sua mensagem de amor, perdão e reconciliação mostrava que o verdadeiro caminho para Deus não estava na obediência cega às regras, mas em um coração entregue ao amor divino. Com Jesus, Deus estava próximo do povo como nunca antes, revelando-se não só como um juiz, mas também como um pai amoroso. Assim, a vinda de Jesus cumpriu as antigas promessas e deu novo significado à esperança de Israel. O clamor por salvação foi finalmente atendido, não da maneira que muitos imaginavam, mas de uma forma muito mais profunda e eterna. O Messias trouxe não só a libertação política, mas a salvação da alma e a promessa de uma vida eterna junto a Deus. Esse é o legado que Cristo deixou para a humanidade, um chamado à paz verdadeira, ao amor incondicional e à certeza de uma vida transformada. A esperança que sustentou Israel ao longo dos séculos finalmente se tornou uma realidade, acessível a todos os que buscam a presença de Deus. Contudo, apesar da vinda de Jesus Cristo, muitos judeus não acreditaram que ele era o Messias e continuam esperando até os dias de hoje. Comente aqui se quiser que eu continue com essa jornada no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.